Grandes livros. Grandes livros. Este é um livro sobre poder, sobre amor, sobre traição. É uma história política sobre um herói que salvou o mundo e o perdeu. Uma época de um mundo cruel e selvagem. Bretanha, cerca de 450 depois de Cristo, quando a história humana estava sendo remodelada por forças tão elementares como a própria natureza. Foi a entrada na Idade das Trevas. Daquela escuridão saiu um grupo de homens extraordinários. Talvez uma fantasia, talvez não. Um rei e seus vassalos juntaram-se aos britânicos para evitar uma invasão bárbara e controlar a anarquia. Por um momento, eles retardariam a escuridão e entrariam no que a lenda chama de Idade do Ouro. A morte de Arthur, a lenda de um rei. Rei Arthur, o rei herói que juntou os melhores guerreiros que pôde encontrar e guerreou para restaurar a civilização. O rei guerreiro que fincou a ordem no caos com a espada, a lança e o machado de batalha, que corrigiu todos os erros e reinou em paz e justiça por um momento breve e brilhante. A história se espalhou por toda a Europa. Foi escrita à mão e adoravelmente ilustrada nos primeiros romances franceses. Foi totalmente compilada pela primeira vez no século XII, por um clérigo galês chamado Geoffrey of Monmouth. Foi recriada no século XV, parcialmente pelos franceses, por Sir Thomas Malory, e sua obra-prima daria forma à lenda como a conhecemos. Uma história a ser copiada, fraudada, roubada e ecoada desde aqueles dias até hoje. The thing I find fascinating about mythology is that it's a psychological archaeology. It's a way of looking back in history at the way men think. Part of Star Wars was an experiment with taking some of these ideas and saying, if I put this into a modern context, will these psychological drives still function? And they do. I mean, I really attribute most of the success of the film based on the fact that a lot of the themes and psychological motifs that are in it have been around for 3,000 or 4,000 years. Aqui, na costa de Cornwall, há 2.000 anos passados, a civilização chegou aos bretões pelos romanos. Os romanos encontraram um povo tribal, feroz e guerreador, que passava suas crenças e história oralmente e praticava uma religião primitiva que incluía sacrifício humano. Eles eram os celtas, os primeiros bretões e bárbaros comparados às legiões de Roma. Os romanos primeiro vieram à Bretanha por seu estanho. Voltaram como conquistadores, trazendo com eles técnicas artísticas e de engenharia altamente desenvolvidas. Construíram luxuosos banheiros públicos e outros sistemas com que os celtas jamais podiam sonhar. Construíram cidades, onde hoje se localizam Londres e Winchester. Ainda mais importante que ruas e esgotos, os romanos trouxeram as letras, o aprendizado, a lei e uma nova religião, os fundamentos da civilização ocidental. Eles ficaram por 400 anos e depois se foram. Em seus rastros
deixaram uma lenda que brilharia no corredor dos séculos. A great stone, foursquare, like unto a marble stone, and in the midst thereof was like an anvil of steel, a foot on high, and therein stuck a fair sword, naked by the point. And the letters there were written in gold about the sword, that said in thus, Whoso pulleth out this sword of this stone and anvil is rightwise king born of all England. Hoje, eles ainda contam a história do menino de rebanho que se tornou o homem mais poderoso do mundo, de Merlin, o feiticeiro, que o levou à grandeza, dos cavaleiros da Távola Redonda, os melhores do mundo, e o melhor deles, Sir Lancelot du Lac, de Guinevere, rainha de Arthur, de Tristan a Galahad e outros. As audiências ainda são cativadas pelas lendas desse rei. It was then that Merlin arranged a miracle. As Arthur the youth pulled the enchanted sword from where it was embedded in the stone, and its very authority made him king. Estamos em 1993, no Festival Anual de Prazer Renascentista em São Bernardino, Califórnia. A cada primavera, eles recriam os séculos 16 e 17 aqui. Eles também procuram um tema místico, quando história e lendas estão consistentemente entrelaçados. The sword of power. For a time, Arthur ruled from the splendor of a hilltop city called Camelot. For a brief and shining moment, it was a golden age. Nunca houve uma idade de ouro, por certo. Mas deve ter havido um fragmento de história que inspirou esse conto. Um líder militar do século V que recrutou os bretões para combater, embora brevemente, invasões de bárbaros continentais, os saxões e os anglos. Muitos creem ter sido essa a imagem que Arthur se baseou. A procura por ele começa aqui, na abadia de Glastonbury. Glastonbury is a very strange, very ancient place. It used to be almost an island, and there were Celtic beliefs in an Isle of Avalon, the enchanted island of apples, a place of fairy folk and immortality. Because of this belief that Glastonbury was sort of enchanted and strange and otherworldly, that it was also the first Christian site in Britain, it became very, you might say, spiritually charged. And its story became involved with Arthur. There was always a mystery about where Arthur was buried, if he was buried, but it's said that a Welsh bard finally gave away the secret to the English king, Henry II, that Arthur was buried in Glastonbury Abbey's graveyard. The abbot, a few years later, ordered an excavation, and they found a rather rough kind of coffin made out of a hollowed-out log with the bones of a tall man inside it and a woman's bones, and they took it this was Guinevere. And this is where, reputedly, the monks found Arthur's grave, here on this spot where I'm standing now. Well, what are we to make of this story? About 30 years ago, Dr. Radford, a very eminent archaeologist, excavated here. He found the story checks out as far as you can check it out. The monks had dug, there were traces of their excavation, and deep down he did find the stone lining of a very ancient grave. They had certainly found somebody. The question, of course, is whether they had found Arthur. No mapa, aqui está Cadbury Hill, mas os locais o chamam de Camelot. Cada rei deve ter seu castelo. Sabemos por certo que este foi uma vez um grande esconderijo de reis, e aqui continuamos a busca por sua contrapartida histórica. There is quite a long-standing tradition about a place called Cadbury. This is an ancient hill fort dating from long before Arthur's time, even before the Romans, where people settled on top of a hill and fortified it with lines of earthwork fortifications and stockades and so forth. That tradition was investigated by archaeologists, and they found, in fact,
that the hill had been reoccupied and refortified on an enormous scale at about the right time for Arthur. Evidently, some man, some king with great resources of manpower really had lived on that hill at just about the right time. And perhaps what's more interesting is that many more of these hill forts have been excavated since, and nobody has found anything really like that anywhere else in Britain. South Cadbury Hill é de propriedade privada há séculos. O monarca em poder atualmente é a senhora Elizabeth Montgomery, historiadora amadora, arqueóloga e pecuarista profissional. Seu interesse na questão do rei Arthur é compreensivelmente elevado e, tendo autorizado as escavações, ela conseguiu também formar sua própria coleção. This big pot was about 3rd or 4th century BC and would have been a cooking pot that they would have used by having a hole in the ground in which they lit a fire, and when the fire died down they put their pot complete with its stew to cook. And of course one day the pot broke and the dinner must have been lost that day. I mean, I've always grown up that the hill was called South Cadbury Castle or Camelot. No one knew whether Arthur existed. No one still knows for certain. It's very doubtful whether we shall ever be quite sure of this, unless there is some sort of new discovery. We know things about Arthur's setting. It would be around the 5th century AD, something like that. But this great fortification with the gatehouse is unparalleled. The director of excavations, Professor Leslie Alcock, would never quite commit himself. He said it was an Arthur-type figure. I think that's quite well put. Uma peça de aço aquecido e martelado em forma torna-se uma espada. Isto às vezes acontece com lendas também. Em certas condições, o mito pode produzir o fato histórico. No século IX, Alfredo o Grande era uma figura tipo Arthur que salvou a Inglaterra dos dinamarqueses e realçou a imagem do rei-herói. Nos tempos medievais, o mito do rei Arthur era tido como verdadeiro por muitas pessoas e assim entrou para a história. Esta história e seu herói ajudaram a formar uma nova identidade nacional para os bretões, saxões, anglos e dinamarqueses, para imigrantes e invasores dos vários cantos da Europa. O crescimento dessa lenda foi parte do mesmo processo que levantou as magníficas estruturas da Igreja e do Estado, da própria formação da Inglaterra, e foi frequentemente usada para legitimar a autoridade. Virtually every period has tried to claim Arthur, or at least kinship to Arthur. The Plantagenets claimed at one point descent from Arthur. The Stuarts did, the Tudors did. There's been at least one effort to trace the present queen back to King Arthur. So whether or not he existed, he seems to be everyone's ancestor, simply to provide greater legitimacy to a long line of rulers at any point. Eduardo I teve sua primeira réplica da Távola Redonda construída no século XIII. No século XVI, Henrique VIII teve seu retrato pintado no lugar do de Arthur à mesa. Foram 2 esforços para fortalecer a alegação de legitimidade. Legitimidade certamente requer controle, e o controle repousava na lâmina de uma espada. O rei Arthur era, antes de tudo, um guerreiro. Then waxed the battle, passing hard on both parties. But Arthur was glad that his knights were horsed again, and they fought together, that noise and sound rang by the water and the wood. Do
No edifício da civilização, primeiro veio a disciplina da batalha, o código do guerreiro, requerendo coragem, técnica, lealdade e autocontrole. Mas o progresso pedia algo mais. A palavra para isso veio do termo francês para cavaleiro. Era chamado cavalheirismo. Naqueles tempos difíceis, cavalheirismo queria dizer muito mais que maneiras educadas. Then the king established all his knights and charged them never to do outrageousness nor murder, and always to flee treason. Also by no means to be cruel, but to give mercy unto him that asks his mercy, and always to do ladies, damsels, and gentlewomen succor upon pain of death. Also that no man take no battles in wrongful quarrel for no law, nay for no world's goods. Unto this were all the knights sworn of the Table Round, both old and young. Lancelot, o melhor dos cavaleiros, Galahad, o mais puro, o apaixonado Tristan, o vingativo Gayan, o filho de Arthur, Mordred, o mau, Kay e Vors, o próprio Arthur, todos encaixados na brilhante armadura de um profundo conto moral, foram provavelmente criados por um calhorda preso na Torre de Londres. Thomas Malory foi acusado de tentativa de assassinato, estupro, roubo de gado, pilhagem de igreja e agressão a um abade. Whether he was largely a political prisoner or whether he was also a common criminal, we don't know. But he was imprisoned for at least a year, and all the evidence is this is the Thomas Malory who also wrote one of the great monuments of medieval literature. Não sabemos muito sobre Thomas Malory, mas sabemos que foi um homem da sua época, um tempo como o de Arthur, desarticulado. Esses foram os dias dos barões do roubo e das rondas de cavaleiros errantes. Eles eram chamados freelancers. Em época sem lei, eles tomavam o que queriam e quando queriam. Malory deve ter sido um deles. Mas se assim foi, ele também tinha um outro lado. Esta é uma cópia manuscrita do livro, com mais de 500 anos de idade, encontrada em 1934 no Winchester College. Peter Field é um dos maiores especialistas ingleses sobre o livro e seu autor. The Winchester manuscript is the only surviving medieval manuscript of Sir Thomas Malory's Morte d'Arthur. The image of Malory that we get from the book is very different from the image of Malory that we get from the records of his life. And to Malory as an author, the person that we know when we read the book and see through his eyes and feel with his feelings, we meet a man who is an admirer of the ideals in human behavior, and especially of courage and of loyalty and of endeavor. But a man who does not disguise from himself the fact that the world in which these things are struggled for by some people is a world in which the vicious and the unadmirable is frequently successful. The bad appears in strong forms as well as the good. People nowadays can relate to this, even if they live in worlds that are different beyond belief from the world of Sir Thomas Malory. Desde o princípio, o rei Arthur foi um anacronismo. Colocado num passado distante, geralmente gastou a roupagem e lidou com temas e assuntos importantes no tempo do contador de histórias. Arthur can be almost whatever you want him to be, and I think that it captures people's imagination in a big way. Robert Mackenzie tem seu título de mestrado em literatura medieval, mas ganha vida vendendo armaduras medievais em sua loja de Truckee, Califórnia, perto de Lake Tahoe. Arthur encompasses such a large scope because you have him everything from the 5th century, the historic Arthur, as he probably existed, through the 15th century when Malory was describing him in terms of as if he were a contemporary, and purely the fantasy Middle Ages, like in the movie Excalibur, where there was a Middle Ages that never existed. Well, this suit of armor is typical of the suits that were
built in the late 15th century in northern Italy. It's relatively light, about 65 pounds, and very, very flexible, so you can move readily in it. You can see that almost the entire body is covered by a series of articulated plates that move with the wearer, allowing him to grasp his weapon, to wield it well. The knight's feet were protected by special shoes called sabatons. The hand is covered by the piece that we call the gauntlet. The arm covered by a piece we call the vambrace. And the shoulder by the pauldron, which you can see is made up of a series of smaller, moving, flexible pieces which allow the arm to go up and down readily and afford excellent protection against a weapon like this one. This is a 15th century cut and thrust sword, and against armor like this, a sword like of this nature would not be particularly effective. It will stop it quite readily. So, what do you do against a person that's armored this way? What do you do against a person whose legs and whose feet are so well armored that you're not going to cut through it with the traditional weapons of the knight? Well, this was a good option. This is a mace. It's perhaps not going to even penetrate the armor. These flanges on the mace are quite dull, actually rectangular in cross-section, but will strike with tremendous concussion, tremendous impact, dent a helmet like this readily, and do grievous injury to the person within. A mace like this weighs 3.5 pounds, but all the weight's out on the head, so it will strike with a tremendous degree of force. We've tried it, and I'm sure it works. The way I looked for this shop for years, as I was a kid, I kept looking for this shop, and every time I'd go to an antique store, I'd look for the armor, and of course it never was there. So I had to invent the shop. Here we are. Sob a placa no peito está um coração. Origem de muitos problemas e complicações para cavaleiros na época e agora. As mulheres de Malory, como seus homens, eram tanto santas como pecadoras. Casamentos eram geralmente arranjados e o amor romântico quase sempre encontrado fora dos laços conjugais. Então a relação entre cavaleiros e mulheres nos deu aquela variação medieval sobre moral, comportamento e amabilidade social conhecida como o amor cortês. Pensado das páginas iluminadas de romances do século XII, o melhor cavaleiro e história de amor são importados da França. Lancelot namorou-se da esposa de seu rei. A lenda jamais seria a mesma. The main story was then taken up by a number of French writers, the most famous of them being Chrétien de Troyes, who wrote a number of romances with a love interest, a much stronger love interest, very chivalric and enormously popular. And it was Chrétien who more or less invented the figure of Lancelot and the story of Lancelot's love for Guinevere. A dama envia o cavaleiro a buscas e julga suas proezas. Ela também o leva ao pecado. A luta entre amor e lealdade é travada no relacionamento. Esta foi uma das falhas que desmoronaram um império. The romantic interest of the story is Lancelot's love for Guinevere, Arthur's queen. And you have there the very ancient pattern of the eternal triangle and the terrible dilemma of Lancelot, who is the greatest knight in Arthur's court, who is totally loyal to Arthur, but at the same time is totally in love with Arthur's queen and equally loyal to her, so that there is inevitably a tragic clash. Rainha e amante, símbolo de autoridade, virtude e infidelidade. Guinevere representa a contradição imperiosa do amor e as suas consequências desastrosas em potencial. We could see various themes embodied in the story. Wisdom as a ruler in Arthur himself, chivalry in Lancelot, love in Guinevere,
holiness in Galahad. Many of these characters could be seen as embodying something, and perhaps above all Merlin, the desire for the belief in mystery and magic. Merlin, filho do diabo, como o chamavam, surgiu de sua cova para dar vida a Arthur e levá-lo à grandeza. Ele também deve ter sido baseado num artigo legítimo, uma figura de transição, meio druida, meio cristã. Merlin, ele foi claramente algo mais que um simples feiticeiro do diabo. He is, in the sense, a great political figure. He creates Arthur's kingdom. He creates the Round Table originally. And in the end, he is captured by being all too human, that a woman entraps him, learns his secrets, and shuts him up in some kind of mysterious prison. So he is not invincible. He's something like us. Tintagel. A lenda diz que num castelo aqui, neste lugar, Uther Pendragon gerou Arthur. No penhasco abaixo está a cova de Merlin. Não bem uma cova, mas um túnel cavado pelas terríveis forças do mar. Atrás dessas pedras e sombras, podemos imaginar o local em que tudo começou, lugar de passagem, onde o passado flui ao presente, onde mito e história fluem juntos, e o corredor ao lado sombrio. Darth Vader é uma criatura moderna do lado sombrio, uma drástica mudança no conflito arturiano entre pai e filho. And what really grabs the audience more than anything is the underlying psychological motif or fantasy, where you get eroded by the evil side, the anger, the bitterness that turn you into, in essence, what Vader was at one point, which is like a mechanical man, a man with no soul and no feeling. Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. Na saga de Guerra nas Estrelas, Luke salva a alma de seu pai e o bem triunfa sobre o mal. Em sua luta, morre um império demoníaco. Mas Le Morte d'Arthur é uma tragédia. Arthur e seus cavaleiros são poderosos cavaleiros com poderosos defeitos. Em seu mundo, o mero acidente e a consequência involuntária combinam-se com os resultados do pecado para destruírem o herói e seu domínio. Stories tell how Arthur begot a son unknowingly on his half-sister. And consequently, the son, Mordred, is the product both of adultery and of incest. Arthur goes abroad to conduct a war. Mordred is left behind as his grown-up son to look after the kingdom, betrays him, tries to capture Guinevere, and eventually Arthur returns and fights Mordred. Now we have here a classic case, a kind of Oedipus complex in a way, but also that great traditional story of the battle between father and son, which has so many psychological implications. And there King Arthur smote Sir Mordred under the shield with a thrust of his spear. And right so he smote his father Arthur with his sword holden in both his hands. And therewithal Sir Mordred fell back stark dead to the earth. And the noble Arthur fell in a swoon to the earth. We come to the inevitable human tragedy. Arthur is not only a king, he is a man, and a man must die. Como seu herói, a lenda também pareceria morrer, morta pelos dragões da sátira, do ridículo e da trivialização. Dom Quixote, a primeira novela moderna, foi uma caçoada ao cavaleiro andante. Mark Twain
divertiu-se bastante ao colocar um manhoso e prático Yankee de Connecticut na corte do rei Arthur. Camelot, no deserto. Só mesmo em Las Vegas. Welcome to the fabulous Excalibur Hotel Casino. I am King Arthur. Join me on a guided tour of the largest and most exciting hotel in the world. Um carnaval, um circo, show especial de atrações, damas destrutivas e cavaleiros decapitadores. Merlin de lantejoulas. Cavaleiros em armaduras plásticas. Távola redonda em show noturno. A lenda do rei Arthur nunca apareceu tão mal vestida. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. O mais indelicado de tudo, surrado em seu próprio local de nascimento. Na moderna Tinta Gerard, Arthur é anunciado e vendido com sanduíches e souvenirs. Oh, como caem os poderosos! People say that we don't have heroes anymore, but I think people would like to have heroes. And if you have to have them in stories, why, so be it. John Cullen Murphy é um Yankee de Connecticut com uma inclinação diferente. Num pequeno estúdio atrás de sua casa em Coles Cobb, Murphy produz uma das mais antigas histórias em quadrinhos atualmente na América, O Príncipe Valente, baseada nas lendas do rei Arthur. I think the saga of Prince Valiant and the legend of King Arthur really appeals to people all over the world. People are in need of heroes today, probably more than have been in a long time. And they also love romance, excitement, chivalry, beautiful women and strong, courageous knights. It appeals, it has a universal appeal. It had an appeal even back in the 1100s in England and in France. We lean on Malory and Tennyson and Geoffrey of Monmouth and people like that, mainly as to the characters. But our plots are human plots. People were the same then as they are today, really. Príncipe Valente chega às bancas todos os domingos de manhã em 350 cidades de 18 países, incluindo o Japão. Permanece firme geração após geração. Uma coisa surpreendente aconteceu no Camelot de Malory. Uma visita miraculosa do cálice sagrado. A taça usada por Cristo na última ceia apareceu brevemente perante os cavaleiros e os deu de beber e desapareceu. Toda a távola redonda prometeu encontrar a taça novamente, vendo nisso um desafio a que não poderiam fugir. A busca pela taça mostrou ser uma tentação da alma. Precipitadamente tomada por muitos, foi um obstáculo letal para muitos cavaleiros de Arthur. Uma aventura tola, talvez, mas também uma reflexão de transcendência, um alcance além de seu controle. O século XIX viu a mais famosa adaptação do livro até aquela época, pelo premiado poeta da Inglaterra, Alfred Lord Tennyson. Tennyson lamentava num idealismo pulverizado pela Revolução Industrial. E no crepúsculo da dissolução de uma era em extinção, ele escreveu as queixas a Deus do grande rei. For I, being simple, thought to work his will, and have but stricken with the sword in vain. And all whereon I leaned, in wife and friend, is traitor to my peace. And all my realm reels back into the beast, and is no more. My God, thou hast forgotten me in my death. Mortalmente ferido, Arthur é colocado numa barcaça pelo seu fiel cavaleiro Bedivere e vai acompanhado por 3 rainhas vestidas de preto à encantada ilha de Avalon. Ele parecia morrer, mas a porta da dúvida é deixada em aberto e a possibilidade da volta do herói é mantida viva. There was the idea, the constant human yearning for a golden age,
And, of course, in the case of Arthur, there was the prophecy, the folk belief, that he wasn't really dead. He's asleep in a cave, or he's on an enchanted island, and someday he will come back and the Golden Age will return. We haven't really lost it. And one way or another, it has enabled a whole series of authors to take up this story in different ways, and for the story itself, it goes away sometimes, then it comes back. It goes and comes, each according to the different age in which it occurs. But it has this enduring vitality. Em 1930, T.H. White publicou o primeiro volume de The Once and Future King. Da comédia musical que inspirou ao desenho animado de Disney que se seguiu, ele recondicionou Arthur e outra vez recordou a Idade de Ouro, quando tudo de errado foi corrigido e a justiça reinou. Grandes mitos, os símbolos por eles produzidos, ideais e ideias por eles alimentados, são os componentes que unem a cultura, um vínculo às nossas raízes, às quais retornamos em épocas difíceis. We have recourse anew to this myth of Arthur in times of particular disunity or unsettled periods. Therefore, when we were unsettled by the death of Kennedy, we did not know what was going to happen afterwards. Certainly, a powerful leader had been removed, and therefore, we create the notion of a Camelot. The story of King Arthur never really dies, any more than we might hope the spirit of chivalry really dies. It takes different forms. The importance of association, of loyalty to one's friends, and loyalty to some superior ideal. Excalibur ainda é um símbolo potente, lembrando-nos que é algumas vezes necessário usar a espada para garantir o processo. E nós ainda dependemos da coragem moral daqueles que irão sacrificar-se ou dedicar suas vidas à causa maior. A humanidade precisa de exemplos de heróis. Muitos de nossos ideais estão enraizados em tempos imemoriais, quando começou o processo da civilização. A necessidade de crença, participação e ordem benigna tem existido desde tempos pré-históricos. E desde o começo, nós criamos estruturas para abrigar tais anseios. A civilização torna-se mais sofisticada e complexa, mas os anseios permanecem. Ser parte de algo, ser útil, ser de algum valor. Os cavaleiros da Távola Redonda atestam seus valores na busca do cálice sagrado. Um processo em que o melhor dos cavaleiros falharia e só o mais puro passaria. Sir Galahad knelt and prayed, and his soul was borne visibly to heaven by a company of angels. Then a hand appeared and took the Holy Grail and bore them also to heaven, and no man has seen them since. A maioria dos homens fica na terra lutando com as suas fraquezas, encontrando forças e união na dedicação. Abaixo destes arcos, a consagração do indivíduo num serviço de maior significado continua. A prova da fé. A habilidade de acreditar em algo mais importante do que si mesmo. A lot of people have
given up their lives to push us to the level that we are today. And it's for us to continue to push and push for the right reasons and for the right values. And those values exist in all forms. Some of them exist purely in your gut. Some of them exist in the Bible. Some of them exist in the Quran. Some of them exist in the teachings of Buddha. Some of them are just common sense. And it's taking that and saying there's some validity to this, and if you follow this path, good will come out of it. O mito viaja no tempo e no espaço. Muda de forma. Uma imagem da condição humana que inspira uma antiga monarquia centenária. E serve tão bem a democracia no século XX. Isto é uma música. As palavras mudam, mas a música continua. Some men say in many parts of England that King Arthur is not dead, and men say that he shall come again, and he shall win the Holy Cross. I will not say that it shall be so, but many men say that there is written upon his tomb this verse, "Here lies Arthur, the once and future king."